Boa noite a todos aí do Facebook que nos acompanha nesta noite de sexta-feira. Iniciando aqui pelo Facebook agora o programa Assuntos do Reino. Como já falei no instante, estamos já aqui com o pastor Natanilson, da Igreja Batista ali na rua Ipiranga. É isso, pastor? É isso mesmo. Qual a numeração? 201. Pronto, número 201. Quem puder fazer uma visita aí na Igreja Batista ali, a Igreja Abençoada, onde se prega a palavra. Eu falo isso, você já foi lá, irmão Jacques? Ainda não, mas com certeza eu irei visitar. Mas eu conheço o pastor, ele já veio aqui algumas vezes, já sabemos de sua índole, então não tem como não saber que lá a palavra é pregada. Então faça uma visita. Amém, meus amados, mas sem mais delongas. Pastor Natanilson, mais uma vez é um prazer enorme ter o senhor aqui. Louvo a Deus pela tua vida, pela tua família, e que o Espírito Santo vem estar guiando novamente o senhor diante desse tema, a doutrina do pecado, a qual o senhor já veio aqui, né? Já tem, eu acho, umas 3, 4 semanas aí com a primeira parte, não deu para cumprir, mas glória a Deus, o senhor veio hoje aqui concluir. Eu não estive na primeira parte, não pude estar presente, mas hoje estou aqui, quem hoje que não está é Cristiano, né? Hoje ele não está bem, mas glória a Deus, com certeza ele estará melhor, Deus estará restaurando sua saúde. Boa noite, pastor Natanilson, pode dar. Boa noite, Jackson, boa noite aí a todos que estão nos acompanhando aí, né, pelo Facebook aí. Eu acho que é o Facebook seu, né? O seu Facebook, né? Isso. Maravilha. Então, boa noite aí a todos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook aí, Jackson, né? Todos que estão também nos acompanhando aí através das ondas sonoras aí da 87,9 Rádio Comunitária Canavera FM. E para nós é sempre um privilégio, uma honra enorme estar participando desse programa aqui, né? Assuntos do Reino. Na verdade, os assuntos do Reino são muito importantes, são sempre muito importantes. Verdade. E que bom que a gente tem esse espaço e a gente pode debater, falar, né, de coisas realmente concernentes ao Reino e importantes, né? E desta feita, né, falando aí sobre a martirologia, a doutrina do pecado. Maravilhoso. Tivemos assim, a oportunidade de estar dando início a dias atrás, uns 15 dias, 20 dias atrás, com a oportunidade de dar continuidade hoje. Amém, glória a Deus. Lembrando, meus amados irmãos, que, como o pastor Natanilson falou, aqui é aberto, você pode tirar suas dúvidas, sim. Mandar mensagem, perguntas, tá? Fique à vontade, porque às vezes as pessoas têm alguma dúvida, né, pastor? Sim. E fique à vontade, o pastor está aqui não só para nos ensinar através das escrituras, mas também para, se assim for possível, tirar dúvidas. Amém, glória a Deus. Então, pastor Natanilson, deixo com o senhor, fique à vontade, pode estar iniciando. Valeu, Jackson, valeu então. Só dando uma recapitulada aqui, né, no que nós... Na verdade, a gente só deu a introdução na oportunidade que estivemos aqui, né, não lembro exatamente a data, mas a gente só, praticamente a gente só deu a introdução, né, falando aí sobre o que é a martirologia, falando do que é a martirologia, a disciplina que apresenta um estudo sistemático sobre o pecado, né? Dentro da esfera da teologia, a gente viu também que ela é tão importante quanto a soteriologia, né? Que é a doutrina da salvação. Então, muitas coisas nós tivemos a oportunidade de ver algumas coisas aqui no nosso encontro passado, né? Nós abordamos até qual a origem do pecado, quando o pecado surgiu, e falamos algumas coisas dentro desse tema que não deu para a gente concluir esse tópico por inteiro, mas a gente pretende, se Deus assim nos permitir, dar continuidade, porque Jackson, eu vejo como sendo uma matéria muito importante para a gente, né? Para a gente discutir não somente dentro
se bem que está tão escasso falar sobre o pecado hoje dentro do tempo. É verdade, viu, pastor? Nos nossos cursos, nas nossas reuniões, está tão difícil falar sobre o pecado. Na verdade, algumas comunidades, né, eu vou colocar comunidade religiosa, vou utilizar esse termo, algumas comunidades religiosas eles abdicaram, né? Abdicaram de falar desse. Fugiram, né? Fugiram. A palavra seria mais essa. Eles fugiram e ainda continuam fugindo de abordar esse tema. E eu quero salientar aqui nessa noite que falar de pecado é tão importante quanto falar de salvação. Verdade. Né? É tão importante quanto falar de salvação. Acho que um acaba separando dos dois, um acaba entendendo o outro. Né? Claro. E assim, porque quando a gente fala de salvação, a gente fala que as pessoas precisam ser salvas, que as pessoas precisam de Jesus para ser salvas, que as pessoas precisam se livrar de uma condenação eterna e coisas desse tipo. Mas eu fico preocupado como é que as pessoas vão entender. Verdade. Como é que as pessoas vão entender que salvação é essa? E como chegaremos a essa? E por que elas precisam ser salvas? Que perigo elas estão correndo para que elas precisem dessa salvação? Entendeu? Sabe, pastor, desculpa. Se não, pode ficar à vontade. Não sei se o senhor vai concordar. Às vezes, quando eu vou ministrar, eu costumo falar o seguinte, em uns pontos de ministração, né? Que eu acho, minha opinião, eu acho importante falar do amor de Cristo, sempre correto, mas o amor de Cristo deve ser mais falado no mundo, para eles entenderem que é Cristo. E sobre condenação e inferno, mas dentro da igreja, porque já conhece a verdade, né? Não, é assim, porque... claro que ambos têm que ser falados. Exato. Mas assim, eu estou falando no fato de que, assim, porque tanto faz para um público como para o outro, exato. Né? A gente precisa sempre bater na tecla do amor de Cristo, da salvação, entre outras coisas mais. Mas a minha preocupação, quando eu comecei a me interessar principalmente por esse tema, e eu tenho falado desse tema já há algum tempo dentro da igreja, nos cultos, né? Principalmente no culto de quarta-feira. E aí a minha preocupação é porque talvez as pessoas estejam, mesmo inserido dentro dessa comunidade, igreja, elas estejam praticando determinadas coisas que pensem elas que não são pecados, e são pecados. O amado irmão Tiago Martins aqui mandou um abraço para o pastor Natalício e para mim também. Abraço para você também, Tiago. Muito obrigado por estar presente. Ele que trabalha ali no Banco do Brasil. Sim, Tiago. Valeu. Gente boa. Valeu, Tiago. Abraço para sua família aí, meu amado. Valeu, Tiago. Obrigado, meu irmão. Então, assim, quando eu falo assim, que é tão importante falar a marqueologia, da soteriologia, é porque as pessoas elas só vão entender o quão importante é a salvação quando elas entenderem a gravidade do pecado. Exatamente. Entendeu? Quando elas entenderem a gravidade do pecado, é que elas vão entender o quão é importante e a precisão de ser exatamente, entendeu? Quando elas compreenderem que o pecado vai proporcionar que vai trazer consequências gravíssimas para delas, é que elas vão se interessar nessa salvação. Senão elas não compreenderão de fato então a gente introduziu o assunto, né, na oportunidade que a gente teve aqui falando, né, o que é a arqueologia. Falamos aí alguns pontos básicos, nós temos em debate algumas coisas, né, alguns pontos. E nós até tentamos introduzir aqui qual a origem do pecado, né, e quando o pecado começou. Tentamos introduzir esse assunto aqui, esse ponto aqui, esse tópico aqui, mas nós não conseguimos
Pastor Décio, um homem de Deus, pastor lá de São Paulo. Eu congreguei muito, vivi ali no ministério dele, um homem que eu falo com toda certeza, há poucos pastores como ele, um homem dedicado verdadeiramente à palavra, se preocupa com os ovelhas, sabe, não se preocupa com o dinheiro, ele se preocupa com o reino. O ponto desse foi levar almas ao reino. Às vezes, por cobra, tanto, era às vezes incompreendido, né? É muito duro. Aí eu me lembrava muito de Jesus. Palavras são duras, né? E saiu, né? Mas ele é tanto que ele se frustrou muito, chorou muito por conta disso. Pastor Décio, o senhor sabe que eu lhe amo muito. O cristão que eu sou hoje, eu sempre falo aqui, no meu comum, que eu devo primeiramente a Cristo, segundo ao pastor Décio. Ele me ensinou que é ser cristão. Que bom. Na paz do meu pastor, abraça a pastora Sanaí, a Davizinho, né? Deus abençoe. Que bom, né? Que maravilha. Bom, então, dando aqui só, recapitulando alguma coisa que a gente falou sobre qual a origem do pecado e quando o pecado surgiu, só tirando algumas dúvidas, né? E aí, a gente viu no nosso encontro passado que a origem do pecado não se dá entre o ser humano, né? Se porventura algumas pessoas entendem que a origem do pecado se deu exatamente entre o ser humano, não é nesse mundo físico ou nesse plano físico, está redondamente enganado, né? Na verdade, na origem do pecado ele se dá no reino espiritual ou no reino celestial, como queiram entender. Qual o entendimento que a gente tem disso? O entendimento que a gente tem disso é que quando Eva cede ao pecado, ali já existia a figura de um tentador, né? Ali já existia a figura de um tentador. Então, pelo fato de existir a figura de um tentador, a gente compreende que alguém já tinha caído. Alguém já tinha caído. Isaías, deixa bem claro, Isaías, se não me engano, que vai falar, estrela cair. Aí é Ezequiel. Ele vai deixar claro ali que queria ser maior que Deus. Já deixa bem claro. Ezequiel. Aí a gente já subentende que como existia a figura de um tentador que estava ali tentando Eva, ali no Jardim do Éden, então a gente entende que esse tentador ele já tinha caído, né, no pecado, ele já era a própria figura do pecado ali naquela condição ali, né? Então o pecado, a origem do pecado não se dá entre o ser humano. Na verdade, a origem do pecado ela acontece na região celestial, no plano espiritual. Isso, no reino espiritual, no plano espiritual. Então, é essa concepção que a gente tem, né? E aí a outra pergunta quando o pecado surgiu, aí o pecado surge exatamente dentro desse contexto, né? Quando há uma rebelião de anjos que foram criados por Deus e de repente alguém lá entre os anjos entende que ele não queria mais viver naquela condição, né, por contemplar a glória de Deus, por contemplar a soberania de Deus, e nasce, cresce orgulho no seu coração a ponto dele querer ser igual a Deus. É tanto que a estratégia para que se introduzisse o pecado na humanidade é a mesma que foi utilizada para que houvesse o pecado na região celestial. Cresce o orgulho no coração do ser celestial, né, que é hoje, e isso faz com que ele caia, isso faz com que ele então venha até a queda no reino celestial, então é banido do reino celestial Lúcifer com uma terça parte dos anjos. A mesma estratégia é utilizada, né, quando esse ser já decaído se encontra com o ser humano, que é Eva, no Jardim do Éden. Então ele faz com que no coração dela nasça o mesmo orgulho que nasceu no coração dele. Porque o desejo de Lúcifer
Lúcifer era ser igual a Deus. Era ser igual a Deus, né? Era ser imponente, poderoso, né? Onisciente, onipresente, com todas as características de Deus, todo-poderoso, e isso cresceu no coração dele a ponto dele cair, a ponto dele pecar e ser banido do céu. E é exatamente essa semente que ele lança no coração de Eva. Exatamente. Porque quando ele diz assim, o que foi que Deus te disse? E aí ela diz, olha, que eu não devo, que eu posso comer de todas as árvores, de todos os frutos das árvores que estão no jardim, mas dessa eu não posso comer, porque no dia que eu comer eu vou morrer. E então ele lança a dúvida, é certo que tu não vais morrer. O fato é que se tu comer, tu vai ser igual a ele, conhecedora do bem e do mal. Quando Eva ouve isso, quando Eva ouve essa frase da serpente, né, que estava sendo induzida por Lúcifer, então o orgulho já cresce no coração dela. Uma coisa que não sei se as pessoas já aprenderam, mas que devem aprender na nossa caminhada com Cristo, é que o pecado ele tem estágios. Sim, né? sim. O pecado ele tem estágios. Quando Eva deseja ser igual a Deus, né? Quando Eva deseja ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal, ela já tinha pecado, ela já pecou ali. Até a questão, né, que quando você pensa e desce o coração, você já consome. Aí Enquanto está no pensamento, você ainda tem a chance de não consumir. Mas quando desce para o coração... Aí é uma consumação, né? Então, ela já tinha pecado nesse ponto aí, né? Quando ela pega o fruto e come do fruto, ela só consumou o pecado. Interessante, pastor Tanilson. Veja como é as coisas, né? Porque o diabo, uma vez eu até falei isso também na administração, ele junta um pedaço da verdade com a mentira e mistura para enganar. Uhum. O que ele fala para Eva? Tu não morrerás. Mas... Ele aí já deixa aquela dúvida. O morrer ali era espiritual, não físico. Uhum. Serás como Deus, mentira. Conhecerá o bem e o mal, verdade. Exatamente. Agora, aí ele botou a mistura para induzir, para enganar. Na verdade, a morte, na morte ali no início, né, por conta do pecado, ela aconteceu tanto espiritualmente como fisicamente. Sim, exato. Porque não existia morte. Não. Para a verdade, deve nem saber o significado de morte. Ninguém sabia. Ninguém tinha entendimento disso. Bom, quando a gente fala sobre a questão da origem do pecado, dessa forma, naturalmente, nós estamos falando do pecado filosófico, né? Do pecado moral. Porque quando a gente fala assim, aí isso aqui a gente viu também no encontro passado, quando a gente fala na criação do mal, na criação do pecado, e quando a gente vai para a Bíblia, para a palavra, e a gente encontra alguns textos dizendo que Deus é o criador de todas as coisas, né? Do universo, de todas as coisas. Então, às vezes, a gente se depara com irmãozinhos, assim, bem... Já imagino. Bem curiosos, né? E às vezes eles nos perguntam, se Deus é o criador de tudo, se Deus exerce domínio sobre todas as coisas, então Deus é o criador do mal, né? E se utiliza até de textos bíblicos, né? Como, por exemplo, o texto de Isaías... Deixa eu ver aqui se eu me lembro aqui o texto. Isaías 45, versículo 7. Né? É isso mesmo, Isaías 45, versículo 7, que Deus vai dizer que Ele é quem faz a luz e faz as trevas, cria o bem e cria o mal. Só que aí eu acho que as pessoas estão confusas. Assim, no meu pequeno entendimento, né? Porque assim, as trevas se refere à escuridão, porque no início não existia luz. Uhum. E o mal não é necessariamente um mal, mas Deus deu nome àquilo, ou seja, mal, né? Não é necessariamente a maldade. Exato. Mas... Na verdade, e a gente abordou isso aqui no encontro passado, só estou dando uma recapitulada para a gente entrar no próximo tópico.
Aí assim, quando a gente fala que Deus é o criador do mal, ele diz que faz o mal, né? Se for lá no versículo 7 de Isaías 45, você vai ver Deus falando isso. Aí, esse mal que Deus cria, na verdade, ele não é o mal filosófico, o mal é, como é que se diz? O mal moral. Isso. Que esse mal filosófico, esse mal moral, ele é o pecado. E Deus jamais seria o criador do pecado, entendeu? Exato. Deus jamais faria isso porque ele é santo e ele não compactua com o pecado. A santidade de Deus como é que se diz? É indiscutível, né? Indiscutível. E é impossível, porque assim, o pecado diante de Deus é destruído automaticamente, sem ele nem precisar fazer nada, só por conta de sua santidade. Então não tem como criar. Aí de repente, então me explica, pastor, então o versículo, porque o versículo fala que o próprio Deus diz que forma o mal, que cria o mal. Bom, esse mal é o mal temporal, é o mal, vamos dizer assim, é uma circunstância, circunstância punitiva da nossa ação. Exatamente. Do nosso pecado. Isso. É uma circunstância punitiva. Isso pode recair sobre uma pessoa individualmente falando, sobre uma comunidade, sobre uma nação, entendeu? Independente de quem seja, isso pode vir. Então, que mal é esse? Um terremoto, o que mais aqui? Pronto, o que aconteceu diversas vezes com Israel, pelo fato de Israel desobedecer a Deus constantemente, né? Então, Israel perdeu batalhas, Israel foi cativo na Babilônia, né? Por muito Teve fome, né? Exatamente. Então, esse mal é um mal temporal, que pode vir de diversas formas para punir a consequência. Não é nem uma punição, é uma punição, mas é mais consequência. Exatamente, entendeu? Isso com certeza ela vem da parte de Deus. Então é esse mal. E eu costumo assim pensar, sabe, sobre corrigir se eu estiver errado, não é nem que Deus nem deseja isso. A questão é a permissão de Deus acontecer. Sim. O desejo de Deus não é que aconteça. Não. Mas por ele ser justo, ele permite. Exatamente. Isso é uma permissão. Não é nem exatamente ele chegar e fazer com as próprias mãos. Ele permite as consequências acontecerem. Exatamente. Assim como aconteceu com Davi. Ele amava Davi. Demais. Mas ele permitia as consequências do seu pecado. Exatamente. Davi é um exemplo clássico, né? Desse mal temporal que aconteceu. E Davi entendeu. Sim. Passou por tudo aquilo, mas jamais saiu da presença. Foi chamada a atenção, né? Outra coisa que a gente precisa entender também é que a origem, né? A origem do pecado, a origem do mal, não pegou Deus de surpresa de forma nenhuma. Aliás, absolutamente nada conseguiu pegar Deus de surpresa, não tem como. Né? Deus vê o passado, o futuro e o presente. Exatamente. Então, a ideia que a gente tem é que existe embora exista uma diferença larga, né, entre o ser angelical, o anjo, e o ser humano, existe uma diferença muito larga, né, entre a questão de livre-arbítrio, entre outras coisas mais, existe uma diferença muito larga. Mas o fato é que esse contexto de crescer algo no coração é tão muitas das vezes, é tão inacessível, né, que a gente compreende que, de repente, um ser angelical, por exemplo, né, que a gente aprende que ele não tem livre-arbítrio, ele é mandado, né? E naturalmente a gente compreende isso na palavra de Deus. Sim. Né? Mas aí de repente o orgulho é tão voraz no coração, no ser, que mesmo ele sendo essa pessoa cativa, essa pessoa submissa, chega a um ponto que essa submissão é como se ela deixasse de existir e ele passasse a ter uma vida própria, algo desse tipo.
principalmente por conta desse orgulho que nasce no íntimo do seu coração. Ô pastor, agora que vai fazer pergunta sou eu. Eu sei. Fica à vontade. Em relação ao o senhor estava falando aí, eu sempre lendo a palavra e comecei, sabe, quando você medita e começa assim, a falar com Deus assim e pensar em algumas coisas, em relação aos anjos, foi bom o senhor citar isso, que agora o senhor pode até tirar a minha dúvida. Assim. Não é nenhuma dúvida, eu sempre acreditei nesse ponto, a partir do momento que eu comecei ali a pensar. Que os anjos lá, antes da queda, eles tinham o livre-arbítrio. Né? Mas a partir do momento que teve aquela separação, a terça parte, junto com Satanás, o diabo, o adversário ali, e foi. Então ali quer dizer o quê? Que se teve a terça parte, foi por ele, isso significa que o resto não foi. Então isso, não, vou ficar com Deus que é o Todo-Poderoso. Ah, não vou ficar com o Satanás. Como ali escolheram, pronto, fizeram o exemplo, né? Fizeram a escolha, caíram, pronto. A partir desse momento, eles já não tem mais, porque já fizeram a escolha. Ali já é totalmente dependente, não tem mais escolha, porque as escolhas foram feitas. Ficaram com Deus e o outro foi embora. Então, já era. Exatamente. Aí eu digo, por isso que eu falo assim, hoje os anjos não têm mais livre-arbítrio, porque já fizeram lá naquele tempo. Eles, na verdade, Jackson, é algo bem interessante, porque assim, porque a compreensão que a gente tem biblicamente falando, por ser uma criação assim, uma criação bem íntima, né? Bem próxima ali, né? A palavra não é essa, mas por ser uma criação exclusiva, é essa a palavra, por ser uma criação exclusiva de Deus, né? Então Deus deu algumas peculiaridades ao ser, né, angelical, aos anjos, que isso não foi dado ao ser humano, né, na verdade. Quando Deus cria o ser humano, Deus cria dotado também de coisas que não foram dadas aos seres angelicais. Tanto que existe uma fala de um pregador, que eu não me lembro o nome agora, e ele dizia que os anjos, eles invejam o ser humano pelo fato do ser humano ter sido criado com algumas peculiaridades que os anjos não foram, né? Por exemplo, a imagem e semelhança de Deus, com características divinas, porque assim era o homem, era o homem, o primeiro homem foi criado nessa forma, né? Era tão perfeito, era muito perfeito, uma perfeição fora do comum, né? Fora do comum, sem ter necessidade de passar pela morte, sem sentir dor, mas desfrutando isso tudo como é que se diz? São características angelicais também. Mas o ser humano passou a desfrutar de coisas que os anjos não desfrutavam, né? E aí a fala do pregador na época, ele dizia que os anjos nos invejavam por conta disso. Eu só dou um parênteses aí. Eu acredito que os anjos que têm inveja são os caídos. Porque a inveja é algo... Né? Eu tô falando... Não entendi. Não tô falando na inveja... na inveja maléfica, sabe? Entendi. Entendeu? Não estou falando na inveja ruim. Entendi. Vai dar um nó no pessoal. Existe inveja boa, mas assim, existe inveja boa quando a gente se orgulha de algum, entendeu? Nesse tipo de situação que tu fala, me orgulho de fulano por ele ser dessa forma, desse jeito. Isso, então a gente utiliza essa frase, né? Eu invejo fulano por conta disso, porque ele é muito bom no que faz. Eu queria ser tipo ele, fazer isso. Isso, entendeu? Mas não é porque você inveja a ponto de querer, assim, um mal para a pessoa e querer ser melhor que ele. Isso. Ou querer usurpar algo que é da pessoa para você. Muito pelo contrário, é de se orgulhar pelo fato da pessoa ser tão, como é que se diz, perfeita naquilo que faz, naquilo que exerce, como fala. Que causa admiração. Exatamente. Pronto, seria mais essa a palavra, a admiração, né? Então, era isso que existia, foi isso que existiu, né? Então, assim, por essa questão, uma das coisas que a gente entende é esse não livre-arbítrio total, né? Total, no ser angelical, mas, de alguma forma, ele começa a se desvirtuar
né? Por esse orgulho no coração, porque como você citou o texto, né? Esse orgulho no coração faz com que ele perca algumas características inicial, e por conta disso ele se torna então um ser que decai, né? Por querer usurpar aquilo que não foi autorizado para que ele tivesse, entre outras coisas E mais. nem poderia ter, né? E nem poderia, né? E engraçado que, rapidinho assim, ele quis ser igual, nem superior, porque superior não tem nem como. Não tem. Eu costumo dizer assim que Deus não olha nem para cima porque não há ninguém acima dele. Mas é verdade, é pura verdade. Então, nesse contexto aqui, Jackson, o que nós podemos dizer é que o pecado realmente começa no céu. Aí eu estava falando na igreja, né? Eu disse assim, olha, vamos supor que Deus tenha criado 10 mil anjos, né? Ali para controlar as coisas, para ser serviçais, entre outras coisas mais, né? Como nós sabemos que existe classes de anjos e etc e tal. Aí eu estava falando na igreja, vamos supor que Deus tenha criado 10 mil anjos. Então, quando Lúcifer se rebela, né, peca, e ele leva uma terça parte dos anjos com ele, então vamos entender que ele tenha levado aí aproximadamente o quê? 3 mil anjos, né? Uma terça parte, 3 mil anjos. O resto ficou, né? Então vamos imaginar dessa forma. Aí eu fico imaginando, gente, é muita coisa, né? É muita coisa, é muito anjo caído, é muita coisa ruim. E é por isso que a gente tem visto muita coisa ruim nesse mundo. E olha que a Bíblia é clara em dizer que tem uns que ainda estão presos, porque se saísse a gente não ia suportar. Pois é. De certa forma, né? Eu acho que esse preso não é nem na sua totalidade. Sim. Eu acho que ele tem influência. Eu acho que esse preso na condição que a capacidade que ele tem de fazer. Então, não foi lhe dado toda a liberdade para utilizar tudo que ele pode utilizar, né? Então, eu acho que é mais nessa esfera aí. Nessa esfera. Bom, tendo esse entendimento, pelo menos dessa primeira parte aqui, eu quero pular para o próximo tópico, que é falar o que é pecado original e qual o seu significado, né? Porque a gente está falando de pecado e aí nós precisamos pelo menos ter um entendimento disso aqui. Pecado original, o que é pecado original, né? E como é que a gente então consegue entender isso, o significado do pecado original? Bom, pecado original é a designação dada ao primeiro pecado, vamos assim dizer, né? A origem do pecado, né? Ou melhor dizendo, pecado original é o que aconteceu em primeiro lugar. Aí a gente não se refere ao pecado celestial, mas ao pecado humano, né? Quando o homem peca, né? E aí é a designação dada na teologia com referência ao estado e condição e qualidade de pecado em que todos os homens nascem. Ou seja, aquela frase de Davi, ela é bem clichê. Quando a gente diz assim, quando a gente pega o texto de Davi diz assim, bom, em pecado fui concebido, né? E muita gente distorce. Exatamente, né? Mas ali Davi só está e como distorce, né? Outro dia desse, já vi tanta heresia que só Jesus. Outro dia desse eu fui parado e questionado a respeito desse negócio. Até penso que as pessoas me trazem tanta heresia, essa é a palavra. Tanta maluquice. Então o fato é o seguinte, que depois da queda do homem, depois da queda de Adão e Eva, e eu gosto de utilizar esse termo e não o contrário, porque a ordem expressa foi dada a Adão para que não comesse do fruto. Eva recebeu esse mandamento de forma secundária, né? Eva recebeu esse mandamento de forma secundária, Adão recebeu de forma direta. Então, depois da queda de Adão e Eva, quando ele peca ali no Éden, né? Quando há o pecado no Éden, então toda a raça humana ela foi contaminada. Toda a raça humana. Ninguém ficou isento do pecado. Né? Ninguém ficou isento do pecado. Então, é por isso que
o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos, né, capítulo 5, não sei se é versículo 7, deixa eu ver se eu acho aqui. Romanos 5? Romanos 5, e aí Paulo vai, ou é 17, e aí Paulo vai falar dessa condição de pecado. É isso mesmo. Ele fala no versículo 17, ele diz assim: se pela transgressão, né? Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo, né? Então, ele por intermédio de apenas um homem, o pecado, e por consequência do pecado, a morte, né? E é por isso que ele vai falar também, ainda escrevendo, Paulo vai escrevendo ainda aos Romanos, ele vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então é esse o pecado original. É esse o pecado original. Não que todos estejam cometendo o mesmo tipo de pecado, mas nós herdamos o pecado por conta de apenas uma pessoa, por conta apenas de Adão. Então toda a raça humana ela foi contaminada, né, pelo pecado. Eu até citei uma frase, né, uma frase no material de a marteologia, e que ela diz assim: o homem não é pecador porque peca, mas peca porque ele é pecador. Sim. Entendeu? Perfeito. O homem não é pecador porque ele peca. Eu sou pecador porque eu peco. Não, eu peco porque eu sou pecador. Exatamente. Entendeu? Eu peco, o ser humano ele peca porque ele já é pecador, porque ele já arrasta essa natureza, essa essência pecaminosa dentro de si. E por conta de ter essa essência pecaminosa, esse ranço pecaminoso que vem desde Adão, ele peca. É por isso que o homem não pôde salvar a si mesmo. Não. Foi necessário, aí o que Paulo vai falar, foi necessário Cristo vir, exatamente, como um homem, morrer como um homem, ressuscitar, para que toda a humanidade fosse salvo nele. Exatamente. Porque o pecado foi introduzido por um homem. E só pelo homem que deveria ser restaurado. Mas um homem perfeito. Como todos nascem no pecado, exatamente, é tanto que Cristo não nasceu de um homem. Não. Ele foi consumido pelo Espírito Santo de Deus. Exatamente. Estava sujeito ao pecado, sim, mas ele se abdicou de qualquer tipo de pecado. Ele optou por continuar na santidade, entre outras coisas mais. Então, a gente nunca vai poder dizer: fulano é pecador porque ele está cometendo pecado. Não. Ele está cometendo pecado, ele peca porque ele é pecador, entendeu? A natureza pecaminosa já está dentro de cada um de nós. A natureza pecaminosa está dentro do ser humano, dentro do homem, e por conta disso ele peca constantemente. E é interessante que às vezes, talvez o que eu vou falar aqui, muitos não concordem, mas de fato, se você formos ler a Bíblia, é isso. A gente costuma, eu estou tentando me policiar quando eu falo isso. Estou aprendendo ainda, né? O costume, às vezes, a gente acaba falando. Mas nós, os filhos de Deus, talvez isso vai confrontar muita gente, mas está na Bíblia, é fato. Os filhos de Deus, eles não são pecadores. Eles pecam, mas não são pecadores. Os pecadores são aqueles que vivem na iniquidade. O Filho de Deus, aquele que verdadeiramente é cristão em Cristo Jesus, ele peca, mas ele não é pecador. Como assim, irmão Jacques? O pecador, como a Bíblia vai falar, é o iníquo. Aquele que tem prazer no pecado, aquele que vive na iniquidade. O que peca, ele peca, se arrepende, se entristece. Aliás, o Espírito Santo se entristece, ele sente a tristeza do Espírito Santo, se entristece, pede perdão, se arrepende e persevera no caminho de Cristo. É por aí. A única questão é a seguinte: porque assim, a diferença, né? A diferença de nós, mesmo nos tornando filhos de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, é que como você acabou de explicar. Aí talvez a diferença seja porque
a gente não vive mais sobre a influência. Isso. Ou a gente não vive mais sendo dominado pelo pecado. Então a diferença é essa, a gente não vive mais sobre o domínio do pecado, a gente vive sobre a influência do pecado. Aceitou Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem e habita dentro de você, e você passa a não viver mais sobre o domínio do pecado. Não tem mais prazer em viver no pecado. Você não vive mais sobre o domínio desse... É por isso que foram quebradas as cadeias, por isso que fomos libertados. Exatamente. Mas infelizmente, enquanto estiver vivendo em cima desse mundo, vai viver sendo influenciado pelo pecado. É por isso que a Bíblia constantemente fala para a gente ficar vigilante, constantemente vigilante. E perseverar, e etc e tal, porque ele está influenciando. Sim. Constantemente o pecado está nos influenciando, e nós carregamos uma matéria que não inclina absolutamente para o que é bom. Paulo vai falar, né? Exatamente. O bem que eu quero fazer, eu faço. O mal que eu não quero, eu faço. Então, nós carregamos essa matéria que não se inclina para o que é bom, em momento algum. E a gente tem que conviver com isso. E eu vou abrir um parênteses aqui. Isso não é mérito nosso. Nós resistimos ao pecado, não é porque merecemos, porque temos esse poder, ou porque conseguimos, é por conta do Espírito Santo que nos vem e nos dá força de resistir. Exatamente. Não é nem mérito nosso. Se fosse por nós, a gente já estava condenado. Exatamente. Então, essa é a diferença. A pessoa, né, que não aceitou a Cristo ainda como Salvador, ele vive sobre o domínio do pecado, né? Não é nem influência, porque o pecado não precisa influenciar ele a pecar, porque ele já vive sob o domínio do pecado. E para ele é muito natural. É muito comum. É tanto que ele não sente remorso, não sente nada. Não. Ele sente prazer. Exatamente. Ele não sente problema nenhum em pecar, em mentir, em roubar, em adulterar, isso. Consumir droga, bebedeira, ir para festas, orgias. Ele até sabe que é errado, mas o rapaz não deveria fazer isso, mas depois volta a fazer porque acha prazeroso. Exatamente. Acha prazeroso. E isso é um número bem pequeno de pessoas. Sim. É bem resumido o número de pessoas, né? Que pensa assim, né? Porque na grande maioria eles vão achar super natural. Entendeu? Uma grande maioria vai achar super natural mesmo. Boa noite, presbítero Jefferson, paz do Senhor, meu amado. Deus abençoe a tua vida. Amém. É isso aí. Então, esse pecado, né, o pecado original, a gente compreende melhor ele dentro dessa concepção, né? Entendendo que todos nós já nascemos com esse defeito. Com essa natureza pecaminosa. Esse defeito. A gente não pode dizer que é um defeito de fábrica, porque Deus não criou o homem defeituoso. Não. Deus não criou o perfeito. Exatamente. Deus criou o homem perfeito. Infelizmente, o defeito por consequência do pecado. O pecado foi quem defeituou tudo, né? Deformou tudo, estragou tudo, foi o pecado. Infelizmente, foi o pecado que deu essa condição ao ser humano. A expressão pecado original não pode ser encontrada na Bíblia, mas a doutrina a qual ela se refere é amplamente fundamentada na Escritura Sagrada, e é isso que a gente viu, né, durante toda a história bíblica, né? É isso que a gente viu acontecer. Bom, aí Deus vai... Por que isso aconteceu? Deus chega para o ser humano, cria o ser humano perfeito, em condição perfeita, condição celestial, aquela coisa maravilhosa, e de repente há uma ruptura, né? Há uma ruptura dessa perfeição. E então, como a gente entende que Deus é muito santo, muito perfeito, não havia nenhuma condição de Deus compactuar com aquilo que tinha acontecido. Aí começa a acontecer as primeiras degradações, né? Aí Deus diz, olha, por conta do mau exemplo de vocês, aí eu vou aumentar as dores de parto da mulher, o homem vai viver segundo o suor do seu rosto,
E aí a terra foi degradada e muita coisa passou a acontecer por conta disso. Então, o pecado, ele estragou tudo, na verdade. Interessante, pastor Nathan, que eu não consigo, eu paro assim, por que as pessoas não entendem isso? Até nisso mostra o amor e misericórdia de Deus. Sim, como é que é amoroso, expulsa, faz isso, permite, justamente por amor e misericórdia, porque ele poderia destruir tudo ali e fazer tudo novamente. Exatamente. Mas por amor pela criação tão perfeita que ele fez, ele quer restaurar essa criação. Exatamente. Olha, Jackson, a questão a questão do pecado, ele foi algo tão assim avassalador na raça humana, que a gente vê que não demorou muito, né? Não demorou muito para que as coisas começassem a realmente a acontecer, né? A maldade brotar no coração do homem. A gente não vê, biblicamente, a gente não vê isso sendo relatado exatamente na vida, por exemplo, de Adão e de Eva. O mal, o pecado deles realmente foi o fato de querer ser igual a Deus, se tornar igual a Deus. Aí a gente viu ao longo do tempo que as pessoas pregam e falam que o mal de Adão e Eva foi comer o fruto. Foi a desobediência. Pois é. Na verdade, foi o orgulho do coração, né? A prepotência de querer ser igual a Deus, né? Porque foi essa frase que chamou a atenção. Isso. Foi essa frase. Que vamos dizer assim, brilhou os olhos. Isso. E aí não leva muito tempo para a gente ver que essa maldade, ela realmente incrustou no coração do ser humano, porque logo depois ali mesmo, a gente vê um irmão se levantando contra o outro e cometendo o primeiro homicídio na história da humanidade. E não foi muito distante, não. Se a gente analisar, não foi muito distante. Foi muito perto ali de como tudo aconteceu. E interessante que esse tempo atrás, eu fiquei pensando, imagina aí, porque não existia morte. Eles não conheciam a morte. Exatamente. Eles não conheciam a dor de perder um ente querido. Não. Imagine Eva e Adão. Assim, eu estou conjecturando aqui, meus amados. Isso não está na Bíblia. Eu estou conjecturando. Estou imaginando. Adão e Eva, por a gente desobedecer, perdemos um filho. O irmão matou o outro. Agora, essa tristeza, essa dor. Será? Eu estou passando por isso. Por quê? Então, eu desobedeci. Exatamente. E imagina, sabe essa dor que você tem, que você que já perdeu um filho ou um ente querido? Imagine pela primeira vez. Você não tem conhecimento de morte, não tem conhecimento de dor, não conhecimento de tristeza, não. De absolutamente nada. Daí, a primeira vez isso é muito impactante. Olha só, quando a gente começa a analisar a Bíblia friamente, né, de forma bem fria, não analisar grosseiramente, mas analisando em detalhes, a gente percebe que Caim é o primeiro ser humano a nascer, né? A nascer. Porque antes só existia Adão e Adão e Eva foram criados. Mas é interessante o senhor falar isso. Eu analisando a Bíblia, Caim foi o primeiro filho homem, porque se a gente for analisar, posso estar errado, mas dá a entender que existia filhas. Pelo jeito de Eva falar, né? Porém, Deus agora me deu um varão. Porém, agora Deus me deu um varão. Dá a entender que, tipo assim, ela teve filhas. É por conta da forma de se expressar. De se expressar, né? De se expressar. Exatamente. É por conta assim, a Bíblia não fala. Eu só imagino que tenha sido por conta dessa tonalidade. Olha só, às vezes é meio perigoso a gente começar a entender dessa forma e não entender a expressão, a força da expressão. Por exemplo, quando Deus fala assim para Eva, por conta do teu pecado eu vou aumentar a dor no parto. Quando Deus diz assim, eu vou aumentar a dor no parto, não dá também entender que parece que Eva já tinha tido filhos e a dor do parto era bem menor? Dá a entender que ela poderia sentir dor, mas não tão forte. Porque aumentar significa que é algo que era pequeno. Entendeu? Mas não dá a entender que parece que ela já tinha tido filhos, mas não tinha sentido dores intensas. E aí Deus disse que ia aumentar. Sim. Agora, o ponto de eu chegar a pensar isso, porque se ele e Caim e Abel fossem os primeiros,
Agora vai entrar numa coisa aqui, meu irmão. Eu sei o que é. Eu vou deixar isso porque senão vai dar um nó na cabeça do senhor. Vamos lá. Eu sei o que é. Olha só, então essa força de expressão a gente tem que analisar muito, muito friamente, porque se a gente começar a falar nesse ponto, talvez a gente entenda que Adão e Eva tenham tido filhos antes do pecado. E eles não, isso não. E eles não tiveram. Isso não, entendeu? isso não. Isso com certeza não. Isso é até mais claro, a Bíblia deixa até claro. Pois é, isso. e isso não aconteceu. Isso, na verdade, é até heresia. Exatamente. Levar o entendimento da expressão de Deus que ia aumentar a dor de parto de Eva, a pessoa entendendo que é porque Eva tinha tido filho antes do pecado. Isso é herético. Tá fora, isso é exatamente. herético, tá bom? Aí, essa questão que você levanta também, Jackson, ela é uma força de expressão. Ela é uma força de expressão. Também, não que Eva tinha tido, né, outros filhos, sim, além de Caim, antes de Caim, porque Caim, na verdade, ele é o primeiro. Sim. Ele é o primeiro. Abel é o segundo. Depois é que Eva vai ter mais filhos, e aí fala que ela teve muitas filhas, aliás, filhas, né, e outros filhos, que acho que é Cã, Jafé, que foram os outros filhos de Eva, né? Então, olha só como é interessante. O primeiro homem a nascer é o primeiro homicida. Por quê? Por causa do pecado. Porque foi dessa forma que ele foi concebido. A sua natureza, ela já veio pecaminosa por causa dos seus pais. Pecado original. Pecado original. Aí no Salmos 51, verso 5, é quando Davi fala, né? Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aquela questão que eu falei logo cedo, viver... Exatamente. Aí isso aqui também tem muitas perguntas, que as pessoas perguntam porque Davi falou isso, mas na única coisa que Davi estava querendo dizer, né? E lógico, esse texto fala quando Davi foi confrontado por causa do pecado dele, e então ele se coloca diante de Deus em arrependimento, e aí ele, nesse verso 5, ele então expressa ele expressa, né, o jeito como ele veio ao mundo, já trazendo no seu ser, né, no seu ser essa natureza pecaminosa, né? Esse ser pecaminoso que ele era e que era todos os seres humanos. Esse é o pecado original que a raça humana não consegue fugir dele. Só em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus. Não adianta. Tem muita gente que fica assim achando que... e aí eu vou até entrar num ponto aqui que talvez não seja, mas é bem curtinho, eu podo logo. Pode ficar à vontade, professor. Seres humanos, por exemplo, que foram, ao longo do tempo, que foram santificados, né? E são tratados como por exemplo, como santos, e etc e tal, em determinadas comunidades, determinadas pessoas parece que nem sequer cometeram pecado. Não cometeram pecado, nasceram puros e morreram puros e foram santificados e são santos, e a morada está garantida no céu. A única coisa que garante uma morada no céu é Jesus Cristo de Nazaré, e é só por intermédio dele. Então, por mais boa que seja a pessoa, e aí talvez isso aqui vai doer muito, talvez a verdade dói, né? Por mais que a pessoa seja boa, ela esboce bondade, mansidão, tranquilidade na sua vida, mas nem por isso ela deixa de ser maléfica. Tá me entendendo? Nem por isso ela deixa de ser maléfica. E ela vai partir dessa vida para uma outra vida, conservando essas características nela, nem por isso ela deixa de ser maléfica, porque é com essa condição, né? Aí foi isso que eu falei, que talvez vá doer em algum.
É com essa condição que todo ser humano veio ao mundo. Só que eu vou dizer algo a mais, eu vou um pouco além do que o professor está falando. O pastor falou aí, né? Pessoa bondosa, ali sem maldade nenhuma. Porém, até isso não é dela, é de Deus. É atributo de Deus que é colocado em nós. Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, porque é com essa condição pecaminosa, decaído, depravado, é que todo ser humano vem a esse mundo. Não existe, Jackson, e pessoal que está me ouvindo, não existe outra condição que o ser humano veio a esse mundo. Não existe outra condição. E digo mais, o que o senhor me passa não é realmente o que o senhor é. Exatamente. Porque só quem sabe é você e Deus no seu oculto. Eu posso ser a pessoa mais boa para a sociedade, mas ninguém sabe o meu oculto como eu acho. O que eu penso. Talvez eu passe aqui dando risada, fazendo bem, mas o meu pensamento eu desejando algo mal. Exatamente. Aí a única forma do ser humano, a única forma do homem produzir alguma coisa boa, que também não vai vir de si mesmo, a única forma do ser humano produzir alguma coisa boa é através do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus só pode vir habitar em alguém se ele realmente se converter. Pedro vai falar isso, né? Pedro vai falar isso lá em Atos dos Apóstolos, eu acho que capítulo 3, eu acho que é capítulo 3, quando ele vai dizer assim para as pessoas que estavam ali dentro do templo naquele dia, e ele vai falar o sermão dele logo depois que ele cura aquela pessoa que estava ali paralítico na porta, né, do templo, e uma parte do discurso de Pedro vai dizer assim, olha, arrependam-se e convertam-se dos seus maus caminhos, e arrependam-se dos seus pecados, para que venham assim os tempos de refrigério pela presença de Jesus Cristo na vida de vocês. Então, essa fala de Pedro dá a entender que é só por intermédio da presença de Jesus Cristo e é que vem o Espírito Santo de Deus na vida, arrependimento de pecado, arrependimento genuíno. Então, não adianta. Por mais que a pessoa ela venha nascer em um berço de piedade. O versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Pronto. Maravilha. É exatamente isso. E olha só, então o que a gente entende é o seguinte, não adianta, por mais que tenha nascido em um berço de piedade, viva uma vida de piedade, se não teve um real encontro com Jesus Cristo, arrependimento. Mas eu vou me arrepender de quê? Sabe por quê, Jackson? Porque a gente aprende uma coisa, que todo ser humano, qualquer pessoa, ele nasce na condição de pecador. Sim. E todo pecador, querendo ou não, tem que se arrepender. Porque se ele não se arrepender da condição de pecador que ele é, Davi, ele é bem claro quando ele fala isso aqui. Essa fala de Davi, ela é esplêndida, né? Eis que iniquidade fui formado e em pecado como me concedeu minha mãe. E se ele não se arrepender dos seus pecados, mas eu vou me arrepender de que eu nunca fiz nada de mal, eu vivo uma vida de piedade, etc e tal. Mas é o encontro com Jesus Cristo, entendeu? É a aceitação a Jesus Cristo. O reconhecimento do sacrifício dele. Isso. É o reconhecimento, é esse reconhecimento de que Jesus Cristo é Rei, é o Senhor, né? E é que vai possibilitar a pessoa sair dessa condição de ter nascido com esse pecado original. Porque se de outra forma não há. Talvez a pessoa pode perguntar, mas por que se eu não fiz nada, por que eu tenho que reconhecer? Simplesmente porque é só Cristo que nos salvou. Exatamente. Eu não poderia pagar meu pecado. Exatamente. Era imensurável o preço. Eu poderia viver 10 vezes, ressuscitar e viver e eu não pagaria. Pois é. Eu falei na igreja quarta-feira retrasada, eu disse o seguinte, quarta-feira da semana passada, não dessa semana agora, da semana passada. Eu falei o seguinte, olha, todo ser humano, ele já nasce, eu utilizei um termo bastante forte, eu disse assim, ó, todo ser humano, querendo ou não, ele já nasce nas garras de Satanás. Sim. Porque ele nasce com essa condição de depravação, de pecador. Ele arrasta
no seu ser, na sua natureza, o pecado original. Ele já nasce com essa natureza de pecado, de ser pecador. Então eu utilizei esse termo. Todo ser humano ele já nasce nas garras de Satanás, querendo ou não. E a única forma dele se livrar disso é através do sacrifício de Jesus. Aí é quando aí entra a minha fala no início. A gente só compreende o tamanho da graça de Jesus Cristo conhecendo o quanto o pecado é ruim. Sim. O quanto o pecado é ruim. Então, o que é que o pecado faz? O pecado nos leva para as garras de Satanás. E quem consegue nos libertar? Jesus Cristo. A graça de Jesus. Então, por isso é que eu preciso conhecer. Então o pecado pode causar todo esse dano na minha vida, não somente na tua vida, mas na vida dos seus. Sim, com certeza. Na vida dos seus. E quer ver como nós não conseguimos? Eu quero ver quem é que venceu a morte. Ninguém, a não ser Jesus. Porque ele venceu, porque ele foi o único que pagou. Exatamente. E a morte nos traga porque nós não conseguimos pagar o nosso pecado. Exatamente. A expressão por natureza aponta diretamente para a doutrina do pecado original, pois significa que após a queda, a natureza humana, olha só, a natureza humana ficou originalmente pecaminosa, de modo que todos os homens participam desse pecado e são culpados perante o Senhor. Todo ser humano, ele participa do mesmo pecado, do pecado original, e perante Deus são todos culpados. Logo no início, quando eu acho que o senhor chegou ainda, eu estava lendo, que o homem é indesculpável para Deus. Porque a lei de Deus está no coração do homem, ele sabe o que é errado. Exatamente. Então, indesculpável. Ou seja, isso já mostra que ele já nasce. Exatamente. É a lei moral, né? Isso, a lei moral. A lei moral, ela consegue falar no coração do homem, mesmo quando ele não tem essa luz resplandecendo na sua vida, no seu coração, mas a lei moral da natureza, ela já diz assim, olha, isso aqui é errado e isso aqui é certo. Exatamente. Isso aqui é errado, isso aqui é certo. Realmente, na hora que eu cheguei, você estava falando sobre isso. Então, não tem jeito. Não tem jeito. É essa condição que nós temos, né, a partir do pecado original. Todos nós somos indesculpáveis diante do Senhor, diante de Deus, com esse nível de rejeição, né? Eu vou colocar dessa forma. E eu vou um pouco mais além, pastor, que muita gente, infelizmente, esses dias eu estava batendo tristeza, assim, quando você vê isso. Não adianta. Eu parei porque o pastor falou isso, porque a irmã falou isso, ou porque não foi me visitar, ou porque eu passei por dificuldade e ninguém me deu nenhum oi. Isso não é desculpa. Não. Porque o foco tem que ser Cristo e não o homem. Sempre Cristo. Se tem foco em Cristo, não está nem ligando se o pastor Natânia veio me visitar, se ele me manda um oi, se ele fala me dá paz. A palavra vai falar, dá paz quem tem paz. Se o pastor Natânia não me dá paz, eu estou em paz com Deus. Vai seguir em paz. Vai seguir em paz. Então não adianta naquele grande dia, Senhor, eu parei de ir para continuar no Evangelho, te seguir, porque o irmão Jackson não falou comigo, porque o irmão Jackson me lançou uma palavra que eu não gostei. É indesculpável. Porque quem salva não é o irmão Jackson, não é o pastor Natanilson. A condição de salvação é Jesus Cristo. É Jesus Cristo de Nazaré. É só ele que salva. Contudo, sem dúvida, a Bíblia afirma explicitamente o estado completamente depravado do homem, né? Como ele fala lá em Romanos capítulo 7, versículo 18 a 23, capítulo 8, versículo 7, Efésios capítulo 4, versículo 18, e 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 ao versículo 4, e Tiago capítulo 1, versículo 15. Versículos para mostrar. Não é? Muitas provas. Né? Então, não, eu fiz questão de citar, sabe por quê, Jacques? Porque tem pessoas que não aceitam. É importante. Tem pessoas que não aceitam que o ser humano, ele seja esse ser desprezível diante de Deus. Bom, quando está na sua condição de pecador. Sim. Né?
o ser humano é esse ser desprezível. E aí tem gente que diz assim, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Corretíssimo, corretíssimo. Mas enquanto esse pecador não se volta, não abre o seu coração, ele é esse ser depravado. Sim. Que faz as coisas por gosto, entendeu? Que comete pecado por gosto, como nós estávamos comentando ainda há pouco, né? Ele peca e sente prazer no pecado. E a cada dia, a cada momento, ele só se distancia de Deus. Ele só alarga, né, esse espaço que já existe entre ele e Deus. Então ele passa a ser por conta dessa depravação total. E aí tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que dizem assim, não, o ser humano não é essa coisa toda ruim, não. Não é? O ser humano não é essa toda coisa ruim, não. É obstinado, né? Isso. Não adianta, não, porque tem que ter uma coisinha boa ali. Não tem, gente, não tem. Não adianta. Se tiver, não é dele mesmo. Não, não tem, não adianta que não tem. Só passa a existir alguma coisa boa quando o ser humano se volta para Deus. Interessante que o pastor estava falando isso aí, e até citando os versículos, e o pastor falou, tem que citar. Realmente, eu acho que eu quase fui assim, é meio forte, mas sabe do olhar, parece que a pessoa queria me apedrejar, porque eu falei assim que talvez vai doer em alguém aí, mas é fato. E é bíblico. Se vocês quiserem, no canal Assuntos do Reino no YouTube, procure lá uma parte que eu estou falando aqui sobre, eu ministrei, comentei sobre esse tema, filhos de Deus e filhos do diabo. E citei na Bíblia. Citei na Bíblia todos os versículos, claramente. Vai doer? Vai. Mas o ser humano não tem maneira de dizer, todos são filhos de Deus. Não são. Existem filhos de Deus e filhos do diabo. Exatamente. Tem dúvida? Procure, vai lá no YouTube, Assuntos do Reino, e procure lá, filhos de Deus e filhos do diabo. Eu mostrei todos os versículos, não fui eu que falei, é a Bíblia que está falando, e digo mais, tem filhos do diabo dentro da igreja. Pronto. Aí, deixa eu ler só um trecho aqui, só para eu justificar a minha fala anterior, né? E aí citar outro texto, que é o texto de Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Sem, né? Versículo 12. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Aí, uma parte do artigo, né? Uma parte do artigo diz assim: logo após a queda por natureza, o homem não é mais capaz de amar e praticar aquilo que agrada a Deus. Ele é completamente imponente, né? Impotente com relação à sua própria salvação. E possui uma inclinação irresistível ao mal. Ao mal. Isto é, ele não consegue deixar de pecar, ao contrário, ele é escravo do pecado. Me diga, de onde é que pode suscitar alguma coisa boa de um ser assim? Não tem como. Não tem como. Por mais que talvez alguém não compreenda isso, mas essa é a realidade. Essa é a nossa natureza. E quando a gente olha para o cenário mundial, né, é isso que deixa mais claro. É isso que a gente percebe, entendeu? Quando a gente... não te cortando? Não. Quando a gente olha, por exemplo, para o nosso cenário nacional, né, nosso cenário nacional, as ideologias que estão sendo levantadas... Sim. Né? E aqui eu escancaro mesmo, que eu não estou nem aí para nada. Quando a gente olha, não é? Quando a gente olha para o nosso cenário nacional, as ideologias que estão sendo levantadas, por exemplo, da LGBT, feminismo, entre outras coisas mais, estas coisas elas são depravações. Sim, totalmente. Depravações, comportamentos completamente que ignora a santidade de Deus e que faz de conta que Deus não existe. É tanto que a gente viu em algumas manifestações aqui no nosso país
pessoas desdenhando, por exemplo, da Bíblia, desdenhando Cristo. de Deus, de Cristo, de símbolos religiosos, né, como símbolos católicos, entre outras coisas mais. Então, essas manifestações, a gente não consegue ver nada de puro, de bom nessas coisas, a não ser depravações total. Então, é para esse mundo que a gente está sendo arrastado. Exatamente. E se a gente for ver, é tão certo isso. Vamos voltar um pouco. Pronto, vai, eu não vou muito longe não. Há 40 anos atrás, uma pessoa, uma jovem, com uma roupa tão curta que desenhando, mostrando suas partes íntimas, era abominável para a sociedade. Com certeza. Inaceitável. Lembra dessa época? Sim, Não é muito longe não, 40 anos atrás. Sim. Era abominável. Sim, uma pessoa falar um palavrão na rua, perto com senhores de idade, perto, Inaceitável. os pais reclamavam. Hoje não. Hoje se andar só nu aí é normal. Tá normal. Entendeu? Você não pode nem recriminar, na verdade. Exato. Né? E é capaz de ser ir preso, porque... Agora, o que eu acho interessante é que falam de intolerância, mas para aí, a gente respeita e damos a nossa opinião. Claro. Porém, eles podem, como você acabou de falar, desdenhar, falar mal, Pode fazer o que criticar a nossa fé, mas não é intolerância. É livre... como é que fala? Que eles falam? Tem um direito de se expressar, livre expressão. Né? Nós não temos direito de se expressar. Isso. É engraçado, é interessante. Então, Jacques e o pessoal aí que está nos assistindo e nos ouvindo, é nessa condição que a gente, infelizmente, que nós estamos vivendo hoje, e o ser humano ele não está parando para pensar que ele, a cada dia que passa, ele está caminhando a passos largos para uma degradação total, completa, sabe? Sabe aqueles filmes, eu não sei nem a classificação do filme, né? Não sei se é ficção, não acho que não é ficção científica, não. Aqueles filmes que passam, né, do mundo, que o mundo já praticamente se acabou, aqueles filmes apocalípticos, né? E que tem pouca gente no mundo, algumas comunidades aqui e acolá. A raça humana ela está caminhando para esse ponto. Já foi. Mas está sendo desenhado, né? Interessante que parece que Hollywood. Está previsto. Os autores de Hollywood lê a Bíblia, vê tudo e faz os filmes. Pior que eles lêem mesmo. Né? Sim, eu sei disso. Entendeu? Mas a raça humana ela está caminhando para aquilo ali, porque imagine só, eu já assisti filmes, por exemplo, que algumas comunidades tinham se isolado para poder se proliferar para a raça humana não acabar. Eu já assisti filme por exemplo, com essa temática, né? Filme apocalíptico com essa temática. Imagine só que a gente está caminhando para esse negócio, para esse troço aí. Porque imagine só, porque eu não consigo entender como é que duas mulheres vão proliferar, vão ter filhos. Eu não compreendo como é que dois homens vão ter filhos. E se essa ideologia está sendo impregnada na mente das pessoas, e as pessoas estão caminhando a passo largo para isso, eu imagino que daqui a alguns anos, não sei quantos anos, se daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, a maioria de união vai ser entre dois homens e duas mulheres, entendeu? E aí, se daqui a 40, 50 anos, a maioria dos relacionamentos for entre dois homens e duas mulheres, de onde é que vai surgir crianças? Entendeu? Então, e aí começam a morrer pessoas. E onde é que a gente vai parar, se não em um filme desse? Sim. Entendeu? É exatamente no filme desse. E por que isso vai acontecer? Pecado. Entendeu? Boa noite, pastor Vinícius. A paz do Senhor, meu amado. Muito obrigado aí pela sua participação e estar nos acompanhando aqui. Deus abençoe. Ele também tem um ministério aí na Rua Ipiranga. Exatamente. Eu esqueci o nome do ministério dele. Manancial, isso. Pastor Vinícius é colega nosso. Né? Glória a Deus. Glória a Deus pela vida do pastor Vinícius. Bom,
Então, terminando esse ponto aqui, né? A origem do pecado, não, o pecado original, a gente precisa entender também a questão da queda do homem, né? A queda do homem. E vai falar da queda do homem, pastor? Eu já conheço isso de quase salteado. Só o que falam. Até parece que é dessa forma. Entendeu uma coisa, compreendeu? Exatamente. Eu tenho ouvido falar, né? É diferente da gente. Isso. Realmente essa é a fase. Ouvir falar e compreender é diferente. Isso, é completamente diferente. Pelo menos uma coisa a gente precisa ter consciência. Como a gente já vem falando já há um tempo atrás aqui, desde que a gente começou o programa. Embora a gente perceba essa condição de miserabilidade que a raça humana ainda vive até hoje, mas a gente encontra alguns pontos positivos em tudo isso, que é a Igreja de Cristo Jesus, sim, que está em cima dessa terra ainda e procura, de certa forma, trazer uma solução para isso, né? E, aliás, trazer a solução, não, apresentar a solução, que é Jesus Cristo de Nazaré, né? E aí, como em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8, aí é apresentada particularmente essa solução, porque quando Deus nos vê ainda em pecado, e Ele escolhe nos amar ainda nessa condição de pecador, e reverter essa condição de pecador pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Uhum. Então a notícia ruim, péssima que a gente traz do início até agora, é essa condição pecaminosa que a raça humana vive a partir da queda de Adão, né? Mas aí a notícia boa que a gente traz é que Deus consegue reverter essa condição, né? E tornar e desfazer a condição de inimigo que o homem se tornou de Deus. Porque por mais que você não aceite o que eu estou falando aqui agora, mas se você não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você se constitui inimigo de Deus. Sim. Porque a palavra fala isso. Exatamente. Né? Porque foi assim que isso foi provocado por Adão. O texto que a gente leu de Romanos, né? De Romanos capítulo 5, versículo 17, ele vai fazer essa abordagem na parte B do versículo, que por intermédio de um homem, né? Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Então essa é a notícia boa, né? Porque aí talvez você só me ouviu falar aqui de pecado, mas eu falei no início que a gente só vai compreender a grandeza da graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo se conhecer Exato. A gravidade do pecado. E o pecado é tudo isso que a gente já falou. O pecado é tudo de ruim, gente. É tudo de ruim, e é tudo de ruim, sabe por quê? Porque aí é como a gente apresenta a martiologia, né? A doutrina do pecado. Pecado é tudo aquilo que separa o homem de Deus. É tudo aquilo que confronta a santidade de Deus. Então, pecado é isso. Então, o que é o pecado? O pecado é a única coisa que faz com que o homem seja separado de Deus. Viva longe de Deus. Uma coisa interessante. Você pode pensar, não, mas eu sou bom. Eu ajudo fulano, eu ajudo ciclano. Tá certo. Mas essa pessoa que você ajudou te dá um tapa na cara, ou fazer algo de ruim. Sim. Primeira coisa que você faz, não ajuda mais. Não ajuda mais. Só que Deus não é assim. Não. A gente está constantemente desobedecendo, indo contra Ele, sendo rebelde, e Deus está falando assim, eu ainda te amo. Vem para mim que eu te recebo. Isso é amor de verdade. Isso é bondade. Pois é. Falando sobre a queda do homem, é o momento exato, né? É o momento exato em que Adão e Eva desobedecem a Deus, né? Porque Deus tinha dado uma ordem direta. E eu costumo dizer assim, olha, o que está escrito na Bíblia é a ordem de Deus. E para mim, quando termina, todo o parágrafo como termina com um ponto. Eu não consigo achar, né? Eu não consigo achar reticência com possibilidade de ser acrescentada alguma coisa. Eu só encontro ponto. Deus diz assim, ó, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ponto. Isso. Entendeu? Pode fazer essas duas coisas. Acabou ali, você não precisa acrescentar mais nada.
e nem deve acrescentar mais absolutamente nada, porque é essa a condição para que você cumpra os 10. Não sei se as pessoas perceberam, pastor, que tem lá, né, os 10 mandamentos, mas olha que interessante. Se você cumpre todos os 8 e não cumpre esses 2, tá fora. Tá fora. Mas só cumprir esses 2, automaticamente, todo o resto você cumpre. Entendeu? Pois é, já está cumprindo todo. Porque amar a Deus, isso é essencial na vida de qualquer ser humano. E conseguir amar o próximo como a si mesmo, Jesus amado, nos dá graça. Porque... Exatamente. Porque só Jesus na nossa vida. Só o Espírito Santo para nos fazer. Só Jesus na nossa vida. Só Jesus na nossa vida. Porque sozinho não conseguimos. Não dá não. E a queda do homem também explica perfeitamente a situação atual em que a humanidade se encontra. E isso é fato, como nós estávamos abordando ainda há pouco. A queda do homem é o que explica, né? Explica de fato a situação pervertida, pecaminosa que o homem vive até hoje. E aí ele traz uma pergunta, e a pergunta é bem simples e bem fácil de responder. A queda do homem foi um evento histórico? Sim. A queda do homem foi um evento histórico pelo fato de que aconteceu na história da humanidade, está narrada na Bíblia, e nós não podemos ver de outra forma, de outro ângulo, né, com outra ótica, a não ser como sendo um relato histórico. Aí ele explica. Ele explica falando o seguinte: a queda do homem foi um evento histórico e não existe espaço na Bíblia para outro tipo de interpretação. Algumas pessoas entendem, e aí algumas pessoas, na verdade tem muitas pessoas que tentam taxar a Bíblia como, por exemplo, como um maluco que a gente tinha como deputado, né? Que era o Jean Willis, que eu cansei de ver. É até ruim falar no nome. Me perdoe quem gosta, por amor de Deus. Mas eu acho que quem está me ouvindo ninguém gosta. Mas assim, eu acho que não. Mas o descuidado, ele fez questão de desdenhar da Bíblia várias vezes, dizer que a Bíblia era um livro irrelevante, pelo fato de trazer histórias, relatar histórias tribais, de falar de tribos e etc e tal, e que não tinha importância, na verdade, e que a raça humana, o ser humano, não poderia ser direcionada por um livro velho, antigo, que falava sobre tribos e etc e tal. Bom, só trazendo falando um pouco sobre esse ponto, né, algumas pessoas até hoje tentam dizer que a Bíblia é muito alegórica, né, é muito, como é que se diz, superficial e algo desse tipo. Interessante, me perdoe, rapidinho, interessante que a Constituição da Justiça, não só no Brasil, acredito que quase mundial, é baseado na Bíblia. As leis. Sim, mas se não tivesse, olha. Mas não é interessante? Mas olha só, se não existisse a Bíblia, o ser humano não teria norte. Seria caos. Deixa eu te dizer uma coisa. Se não existisse a Bíblia, por mais que existam pessoas por aí afora desdenhando da Bíblia, desdenhando da palavra de Deus, se não existisse a Bíblia, o ser humano não teria norte. Não teria norte. Seria caos completo. Entendeu? Não teria norte, não. E eu não falo somente do ser humano da igreja, não. Eu falo do ser humano de uma forma geral. Sim. O ser humano não teria norte, não. Porque quem norteou a raça humana por um todo chama-se Bíblia Sagrada. E se você for ver, antes né, da lei de Cristo ali, com o seu povo e tal, se você ver todos os povos que não tinham a lei de Deus, como era queimar os seus filhos, sacrificar os seus filhos, exato, e tanta barbaridade. Exatamente. Que hoje só um mínimo daquilo ali fosse feito, era a sentença de morte em muitos países e tudo mais. Então, aí eu, rapidinho falando aqui, Gamaliel, se eu não me engano, eu acho que o pastor até, quando chegou, ouviu falar. É uma coisa do ser humano, a Bíblia, que foi inventada e tal. Agora, vamos lá, o telefone sem fio. Quando é falado,
querendo ou não, uma hora vai distorcer tudo. Eu falei um A e vai chegar um alfabeto lá na frente. Porém, a Bíblia, desde o princípio, não foi mudado um tio, uma vírgula. O que foi falado há 2000 anos atrás, os patriarcas, é falado até hoje. E Gamaliel falou o seguinte, tá vendo essas questões? Deixa. Porque se não for de Deus, acaba como outros fizeram. Exato. Mas se for de Deus, ninguém vai acabar. E como até hoje ninguém acabou, nem vai acabar, e vai permanecer até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo. O que me surpreende, sabe o que é, Jacques? O nosso país, por exemplo, eu não sei porquê, aliás, eu sei porque é que isso está acontecendo, infelizmente. Eu também. Mas o nosso país, por exemplo, algumas eu acho que não na totalidade, mas algumas leis que já vêm, né, que vêm lá de cima, que já proibiram, por exemplo, que já proibiram a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, proibiram ter em bibliotecas de escolas, proibiram os professores de falar, né, sobre Bíblia, fazer orações e etc e tal. Diferente, eu estava lendo um artigo outro dia desse, uma matéria outro dia desse, em que eu esqueci o nome do estado agora, nos Estados Unidos, em que eles exigiram, o estado exigiu que a Bíblia fosse trabalhada na sala de aula. Que cria um caráter, claro, um ótimo caráter. Claro, meu irmão. Aí eu tava fazendo um paralelo. Enquanto o nosso país proibido, está tentando tirar, né, lá fora as pessoas estão entendendo a importância. Aí por que esse Estado fez isso? Porque eles disseram que a partir do momento que eles começaram a trabalhar a Bíblia nas escolas, esse Estado, o número de criminalidade, o comportamento, foi completamente diferente em todas as esferas. Mas há mais mansidão, lógico, há mais bondade, há mais amor ao próximo, compreensão. Porque os ensinamentos vêm de Deus, não tem jeito. Meu amado, a Bíblia é clara. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil pode falar que é mais de 90% cristão, mas isso só é... Você crê em Cristo? Sim. Isso não torna cristão. Não. O que torna a pessoa cristã é obedecer a palavra. Obedecer a palavra. Obedecer a palavra. Bom, voltando ao assunto, embora alguns entendam que a Bíblia, por exemplo, a história de Adão é um mito, a história, por exemplo, de Jó é um mito, né? Embora algumas pessoas entendam dessa forma, mas a Bíblia, ela é muito clara ao afirmar a história desse evento, como uma veracidade tão incrível, né? Tão ali, a gente consegue perceber, embora alguns acreditem no evolucionismo, né? Outros no criacionismo e por aí vai. Aí eu fico tentando imaginar o quanto a mente do ser humano é fértil para conseguir... Eles conseguem acreditar em uma coisa sem pé, sem cabeça, para não acreditar. E se você for ver, é tudo teoria. Exatamente. Nada é provado. Não, a Bíblia já está sendo provada. Pronto. Ela nem precisa disso, na verdade, né? Mas... né? Até porque eles vejam que é verdade o que está escrito. Eu mesmo quando eu pego quando eu estou lendo lá alguns blogs e algumas coisas do jornal, né? E aí eu vejo lá dizer assim, a ciência está provando isso aqui, a ciência da Bíblia. Aí eu já não leio mais. Porque a Bíblia, ela não precisa disso. Entendeu? Ninguém precisa provar a Bíblia. E ela não se contradiz. Não. Pelo contrário, ela se confirma. Exatamente. Tem algo aqui no Velho Testamento que lá no Novo vai confirmar. Isso. Não precisa não. De forma nenhuma. A verdadeira doutrina bíblica é a que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem foi dotado de intelecto, capacidade de governo, tomada de decisões e responsabilidade. Isso sabe por quê? Porque algumas pessoas levantaram uma teoria de que o homem só adquiriu consciência depois da queda. Que o ser humano só adquiriu consciência depois da queda.
Essas teorias malucas que as pessoas levam. Aí então Deus vinha conversar com Adão ali. E Adão era um zumbi. Ai, meu pai. Entendeu? Algumas teorias malucas. Mas não, quando Deus cria o homem, Deus cria o ser humano assim, dotado de intelecto, de inteligência, capacidade de tomar suas decisões. Adão que foi que deu o nome aos animais antes da queda ali. Exatamente. Estava nomeando tudo ali, tudo bonitinho, tudo certinho. A queda do homem no Novo Testamento. O Novo Testamento reafirma a posição histórica desse evento e detalha a relação entre a queda de Adão com os acontecimentos atuais. O apóstolo Paulo faz uma explanação tão específica entre Adão e Cristo que, se alguém interpretar Adão como um mito, então fatalmente Cristo também deverá ser interpretado como um mito e não uma verdade. E aí ele faz essa relação, né, no texto que a gente citou, de Romanos capítulo 5, versículo 12, 1 Coríntios capítulo 15 todo ele falando sobre isso, né, trazendo esse tema, e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, quando Paulo ele faz esse paralelo, né? Ele diz que se por intermédio de um homem entrou o pecado no mundo, né, é o que está lá em Romanos capítulo 12, e por consequência do pecado a morte, por intermédio de um homem a salvação, né, e a glória eterna e a vida eterna. Então, se qualquer pessoa, porventura, por aí afora, né? Porque tem gente assim, tem gente que diz, não, eu acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, etc e tal. Mas eu desacredito de algumas coisas da Bíblia, eu não sei onde é. Eu não sei. Essa coerência aí não bate. É mais ou menos assim, ó, eu só acredito naquilo que me apraz. Não é? Aquilo que me confronta, eu não acredito. Pois é. Como aconteceu a queda do homem? A Bíblia nos diz claramente como ocorreu a queda do homem. Satanás induziu a serpente para se aproximar de Eva. Ao invés de confrontar Adão, a serpente então tentou a mulher. O interessante nisso é que aí fica algumas lacunas, né? E aí é perguntas que a gente não quer responder de forma nenhuma. Mas, assim, por que isso aconteceu? Por que a serpente tentou Eva e não tentou Adão? Né? Aí, é porque Adão estava ocupado e Eva estava lá sem fazer nada, não sei o que. Não, ela estava fazendo alguma coisa, ela estava, sei lá, colhendo frutas, alguma coisa desse tipo. Mas existe uma lógica para isso, entendeu? Existe uma lógica para isso. E aí é quando a gente começa a ver o pacto de Deus, a aliança de Deus, o contato de Deus, direto de Deus, né, era com Adão e não com Eva. Eva é uma criação secundária, não desmerecendo de forma nenhuma o sexo feminino, mas a gente tem que conviver com essa realidade. Né? Eva é uma criação secundária. Adão é a criação primária. Só depois que Deus percebe que havia necessidade de uma auxiliadora, de alguém que estivesse perto dele, é que Deus então cria Eva. Né? Então o relacionamento direto de Deus era com Adão. Ele descia para conversar com ele. Pronto. Entendeu? E entre outras coisas mais. Daí vem algumas coisas malucas que está acontecendo hoje no... A ordenança foi dada a ele. Pronto. Aí vem algumas coisas malucas que está acontecendo, talvez as pessoas vão me enforcar depois daqui. Mas está acontecendo algumas coisas malucas vou colocar assim, no universo cristão hoje, que eu particularmente, isso aqui é grifo meu, eu não compreendo, entendeu? Por exemplo, a questão do sacerdócio pastoral, entre outras coisas mais, exercer o sacerdócio. Tem algumas coisas que elas não encaixam. Para mim também. Entendeu? Elas não se encaixam dentro da palavra, dentro da Bíblia. E isso é perigoso. Né? Eu não vou entrar nesse mérito, não, só que citar isso aí. Ei, pastor, eu só abrir parênteses aqui rapidinho, senão vão dizer que eu estou me contradizendo. Porque no início eu falei lá do pastor Décio e falei lá a pastora Sani. É só um respeito, porque nem ela mesma se considera pastor. Maravilha. Era várias vezes lá no culto, ela falou, eu não sou pastora. Eu sou aqui, ele não é meu marido, aqui ele é o pastor Décio, eu estou abaixo dele, assim como vocês. Lá em casa ele é meu marido, aqui ele é meu pastor. Maravilha. Então ela sempre deixa isso claro. Só que aquele respeito, eu sempre chamando ela de pastora, mas ela mesmo várias vezes falava, eu não sou pastora. Então, só para depois dizer, eu cheguei lá no início, você chama de pastor, agora você está dizendo. Enfim, veja parentes. Maravilha.
É interessante notar no relato bíblico que Eva havia recebido apenas indiretamente o mandamento de Deus em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. O relato bíblico descreve em detalhes o processo do pecado da seguinte forma. Olha só, aí eu também quero que as pessoas não me interpretem mal. É porque eu não consigo achar na Bíblia essa relação. Eu não consigo. De Gênesis a Apocalipse eu não consigo achar, entendeu? Então, Deus constituindo isso, e tudo encaixadinho dentro da palavra de Deus, e eu não posso fugir disso, porque eu falei no início. Para mim, a Bíblia, entendeu? Ela é muito clara. Não existe nada. Não deixa dúvida, não deixa nenhuma nuvem. Não. É as claras. Não, absolutamente nada. Então, aí aquela sequência, né? A questão do pecado. O pecado ele tem uma sequência, né? Não adianta. A gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. Aí eu falo na igreja, a gente tenha muito cuidado. Porque talvez, aí eu falei isso aqui na igreja, disse ontem eu falei isso, ontem não, quarta-feira, eu falei na igreja, sabe por quê? Porque na igreja, aí eu acho que teve gente que ficou meio maluco, eu disse, a igreja está cheia de ladrão, pronto, a igreja está cheia de ladrão, de mentiroso, de fornicadores, de maledicentes, e na cabeça de muita gente, isso não é pecado. Pio. Na cabeça de algumas pessoas, pecado é quando o marido trai a mulher trai o marido. Ou né? Só o que não está em Cristo, assim, não está na igreja, está lá no... Isso, entendeu? Mas tem coisas que algumas pessoas entendem que não é pecado e é pecado. Sim. Quando eu falo mal do meu irmão, isso é maledicência. Sim. Isso é maledicência. Maledicência é pecado. Sim. Entendeu? A questão do quando eu preguei sobre filho de Deus, filho do diabo, pronto. Tem até essa questão. Quando eu não devolvo para Deus aquilo que é de Deus em relação a dízimos, eu estou roubando. E roubo é pecado. Malaquias 3,10 fala. Entendeu? Então, e entre outras coisas mais que muitas das vezes a gente acha que não é pecado, e é pecado. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Para eu finalizar, que o nosso tempo já está indo, né, Jacques? Falta só 5 minutos. Pronto. Então, deixa a gente... Se não der, a gente tem a parte 3, tranquilamente. A gente fica devendo, então. O tema é muito amplo. É muito grande, é muito grande. E muito bom de ser debatido. Muito Apesar que eu atrapalhei bastante, né, pastor? Não atrapalhou não, enriqueceu. Né? Enriqueceu. A gente está na queda do homem, né? A gente está ainda na queda do homem, a gente falta muita coisa ainda. Né, pra gente então vamos fazer a terceira parte. Então. Fica a seu critério, você é quem manda. Para a verdade, é o senhor que decide. Você é quem manda. Se o senhor passou, Jackson, temos que ter a terceira parte, então ótimo. A gente está aqui para obedecer, viu? Aí eu quero finalizar com esses 3 pontos aqui, com relação à queda do homem. Ainda falta muita coisa ainda para falar. Então vai ter terceira parte. Por isso que eu falei. Vou falar sobre a queda do homem, talvez você tenha pensado, mas a queda do homem eu já sei de tudo. Né? E aí a gente já falou tanto aqui sobre a queda do homem. E ainda não terminou, né? Não, ainda falta aqui umas 3 páginas ainda. Ótimo, então vai ter terceira. Então, olha só, primeiro, primeiramente veio a sugestão para duvidar da palavra de Deus. Como foi que Deus te disse? Deus me disse assim, assim, assim. Não, é certo que isso não vai acontecer. Duvidar da palavra de Deus. Duvidar da palavra de Deus é um perigo. Sim. É um perigo, é sempre um perigo. Então não duvide da palavra de Deus. 2. Depois aconteceu o famoso, isto não tem problema. Olha, Jacques, isso está afetando tanto a humanidade hoje. O que é que tem? É só um pouquinho, é só um gole, é só um trago. Normalizando tudo. Toda forma de amor é aceitável, não sei o quê, não sei o quê. O que importa é se te faz feliz. Essas frases estão destruindo as pessoas. 3. Como consequência, a autossuficiência tomou conta do coração do homem e resultado, por último, nasce a desobediência.
É esses três processos, é esses três pontos que dá o processo ao pecado. Cuidado, o que você ouve, de quem você ouve. Sim. Cuidado em nome de Jesus, porque pode acarretar em um problema maior, Sim. em um pecado. E como nós falamos aqui, abordamos, pecado é aquilo que separa O homem de Deus. o homem de Deus. E um pedido que eu faço para você nessa noite aqui, humildemente falando para você, não queira estar separado de Deus. Estar separado de Deus é a pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano. E É é isso. interessante que isso é tão certo que Davi fala, né? Deus manda ele escolher. Aham. Ele escolhe cair na mão de Deus, Exatamente. porque é justo, Exatamente. em vez da mão dos Isso, na mão inimigos. dos inimigos. Né? Caiu na mão do Deus vivo. E aí que foi duro, imagina se fosse na mão dos inimigos, Pois porque... Pois é. Coitado de Davi, né? Pois é. Pois é. Mas, consequência. É isso aí. É isso aí, pastor Atanilson, muito obrigado. O irmão, meu amado irmão aqui, Nilson Ney, né? Conhecido como Ney, aqui, está lá em São Paulo. Teve um acidente, de moto, está com o pé engessado. Ô, meu amado, que Deus te abençoe. Mas glorificado seja Deus na tua vida que te deu esse livramento aí. Só teve essa perna engessada, estaremos orando por você. Manda abraço para todos aqui. Não sei se você conheceu ele, Ney, meu irmão. Conheceu, né? Não. Ney. Não tô sei. lembrando, não. Acredito que você não está lembrando dele, mas acho que você conheceu. Deus te abençoe, meu amado. Viu? Você, tua família, teus filhos. É isso aí, meus amados irmãos. Chegamos aqui mais um finalzinho do programa Assuntos do Reino. Terá a terceira parte, vamos ver aí o dia, né, pastor? Vamos ver. Muito Vamos bom, lá. muito E olhar assim, enriquecedor. vamos pra quarta. Tranquilo, quarta, quinta, o importante é que seja falado tudo que tem que ser falado. Pronto. Que o Espírito Santo guie e nos encha com sabedoria, que venha nos enriquecer no aprendizado da palavra de Deus, que esse é o foco desse programa, que todos nós, eu digo todos, eu, até o pastor Atanilson também, né, seja enriquecido pela palavra através do Espírito Santo, principalmente você que nos assiste. Eu quero agradecer a todos aí, muito obrigado, que Deus abençoe. Lembrando, quem não pôde acompanhar desde o início, mas esse programa estará sendo lançado ou amanhã ou segunda-feira no YouTube. Vai lá no YouTube, coloque Assuntos do Reino, curta, se inscreva, ajude o programa a propagar a palavra de Deus, a crescer lá no YouTube, amém, a alcançar mais pessoas. Novamente, pastor Atanilson, muito obrigado. Eu quero pedir desculpa, não só você, como aos amados irmãos. Eu sei que eu várias vezes entrei, falei, eu falo muito. Mas muito obrigado mesmo. Tranquilo. Louvado seja a tua vida, a tua família. E é sempre um prazer imenso ter o senhor aqui. Espero que volte mais vezes. Não só com a terceira parte, mas sobre outros temas. Maravilha. Será Maravilha. muito enriquecedor para nós e será uma alegria aqui para o programa Assuntos do Reino. Maravilha. Como sempre, finalizamos com a oração do pastor Atanilson. Amém? Amém. Maravilha, Jacques. Eu que agradeço de coração, viu? Estou sempre à disposição aí do programa Assuntos do Reino. E se Deus nos permitir, estaremos sim aqui com a terceira e, quem sabe, quarta, sei lá, até a gente realmente Terminar. esgotar esse tema. Esgotar esse tema. Obrigado a todos aí que nos assistiram também. Obrigado pelo carinho, pela paciência. Que Deus continue derramando graça no coração de cada um. Então vamos orar. Então, amado Deus, amado Pai, louvamos e glorificamos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu, ó Deus, pela graça, ó Deus, muito obrigado pelo Teu amor revelado através do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, na cruz do Calvário. Deus, muito obrigado em nome de Jesus. Continua, ó Deus, nos abençoando, ó Deus, trazendo luz para a nossa vida, no esclarecimento, ó Deus, para nossas mentes, conhecimento para cada um de nós, e que a cada dia, ó Pai, possamos conhecer mais e mais e mais do Senhor, ó Deus, principalmente de algo que é tão ruim e que precisamos nos afastar. Ó Deus, como eu costumo citar, Deus nos ensina a nos afastar daquilo que pode nos afastar do Senhor. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Amém, glória a Deus.
É isso aí, meus amados. Fiquem com Deus e até semana que vem, se assim o nosso bom Deus permitir. Semana que vem estará conosco o nosso irmão Márcio Crei, estará ministrando a palavra. Amém? Fica na paz.